Quando eu tinha 14 anos, estava voltando da igreja a pé com mais 2 amigos. Estávamos tão entretidos fazendo rimas que não percebemos que um carro estava nos seguindo. Eu até olhei para trás, porque era como se o carro não quisesse passar a gente, mas não achei nada demais, porque até então nunca tinha sido assaltado. Em uma questão de segundos, o carro parou na nossa frente e saiu mais 2 caras apontando uma arma e uma faca para nós. Eu simplesmente fiquei paralisado, sem reação. Depois de 5 minutos após os ladrões irem embora, adivinha qual foi a nossa primeira reação? Isso mesmo, dar risada. Óbvio que ninguém gosta de ser assaltado, mas nós simplesmente demos risada porque as únicas coisas que eles levaram foram um boné e uma blusa que estava muito rasgada. E essa é a primeira razão pela qual você deve seguir a arte de parecer pobre ou viver uma vida mais simples. Você é menos visado para roubos. Não é novidade que o Brasil é um país extremamente perigoso de se viver. Em 2023, o Brasil registrou 937 mil ocorrências de roubos e furtos de celulares. Isso equivale a quase 2 celulares sendo roubados por minuto. Além disso, também temos a incrível média de 1.000 roubos de carros por dia. Se fosse uma competição para ver quem rouba mais, o Brasil com certeza seria um dos top 10. Agora pense comigo, se você fosse um ladrão querendo roubar um carro e tivesse 2 carros parados no semáforo, em qual carro você iria? Na BMW M3 ou no Palio 2008? Acho que você já sabe a resposta. Mas claro, não estou falando para você viver na miséria e nunca comprar algo confortável ou de luxo. Só estou dizendo que isso terá consequências, algumas boas e outras ruins. Por exemplo, se alguém estivesse me oferecendo um Palio ou uma BMW M3 de graça, é óbvio que eu iria na M3, mas agora vamos às consequências disso. No começo é uma sensação incrível, afinal você está dirigindo um carro super potente e estiloso, mas depois de algumas semanas, começa a perceber o quanto custa manter esse tipo de carro. Primeiro, o seguro da BMW pode ser 5 vezes mais caro do que o de um carro comum no Brasil. Além disso, esse modelo exige gasolina premium, que é mais caro do que a comum. E os pneus? Bom, cada um deles pode custar mais de R$ 2.000 e eles precisam ser trocados com mais frequência. As revisões também saem caro, cada uma custa em média de R$ 2.500 a R$ 5.000 numa concessionária. E se alguma peça específica do motor precisar ser trocada, o custo é alto e o tempo de espera pode ser mais longo, já que muitas peças são importadas. Esse exemplo ilustra o que chamamos de efeito Diderot, que descreve o impacto psicológico de adquirir algo de alto valor e o quanto isso pode desencadear uma série de outros gastos para acompanhar o nível desse novo item. Denis Diderot, um filósofo francês do século XVIII, descreveu esse fenômeno após ganhar uma bela roupa, o que levou a substituir diversos itens da sua casa para que tudo parecesse estar no mesmo nível de sofisticação. No final, ele acumulou uma série de dívidas que não tinha antes. E essa é a segunda razão, tentar parecer rico pode sair muito caro. Um estudo mostrou que quanto maior a diferença de renda entre vizinhos, mais endividada a casa de menor renda tende a ficar. Psicologicamente, chamamos isso de competir com os vizinhos. E uma vez que você começa a tentar acompanhá-los, o impacto no seu bolso pode ser bem alto. Por exemplo, imagine que você está prestes a comprar um Golzinho G3, pois ele cumpre bem a função de te levar ao trabalho e você tem esse valor à vista. Mas aí você vê seu vizinho com um Gol mais novo e decide que agora tem que comprar um Honda Civic para não ficar para trás. É daí que vem a frase "a grama do vizinho é sempre mais verde". E isso não só acontece com os vizinhos. Esse fenômeno psicológico acontece com todos do seu círculo social. Se o seu primo vem com um celular novo, você sente uma vontade de comprar um igual ou melhor que o dele. Se o seu amigo faz uma viagem internacional, você sente que deve fazer o mesmo. O problema é que isso não só impacta seu presente, como também o seu futuro, porque existe algo chamado custo de oportunidade. Vamos usar o mesmo exemplo do Honda Civic G10. Como você não tem o dinheiro para pagar à vista, você opta por financiar o carro em 60 meses com uma taxa de juros de 1,76% ao mês. No caso do Gol, você pagaria 16 mil, mas em vez disso você usa esse dinheiro como entrada no financiamento do Civic. Supondo que o Honda Civic custe 125 mil, ao final do financiamento você pagaria parcelas de aproximadamente R$ 2.955, totalizando 193 mil, sendo que quase 70 mil foram só de juros. Só para você ter uma ideia, esse valor seria o equivalente a 12 Gols G3. E calma que pode piorar, porque agora vem um custo de oportunidade. Se, por exemplo, você tivesse investido o valor das parcelas mensalmente durante 20 anos, com uma taxa de retorno de 10% ao ano, teria no final um patrimônio de 2,1 milhões de reais. Já em 30 anos, esse valor saltaria para 6,1 milhões, o que lhe renderia cerca de 51 mil por mês. Ou seja, um Civic acabou custando no longo prazo uma aposentadoria de 51 mil reais mensais.
Razão número 3. Paz de espírito e saúde mental. Um estudo de 2023 descobriu que quanto maior a diferença de renda entre os vizinhos, pior é a saúde mental das pessoas da vizinhança. Isso é explicado na psicologia pela teoria da comparação social. Basicamente, as pessoas não se sentem mal por causa da própria renda em si, seja ela de 2 mil ou 20 mil por mês, mas sim em comparação com a renda das pessoas ao redor. Imagine que você ganha um bom salário, tem algumas economias e uma casa própria, mas vive cercado de pessoas milionárias que possuem várias mansões luxuosas. Você provavelmente vai se sentir menos satisfeito com o que tem do que alguém que vive em um bairro simples e que nunca tenha visto uma casa luxuosa. A comparação constante com os outros afeta nossa saúde mental e nossa felicidade, pois sempre haverá alguém mais rico. Por exemplo, antes de começar a trabalhar, eu sonhava em ganhar R$ 800 por mês. Com isso, eu poderia pagar tudo o que eu queria. Assim que arranjei meu primeiro emprego com um salário de R$ 1.300, fiquei extremamente feliz, pois era muito além do que eu esperava. Com o dinheiro também veio os desejos. Eu sempre quis ter uma moto desde pequeno, então comprei uma Honda 150 2010. Isso foi há alguns anos atrás, mas até hoje ela foi a melhor moto que já tive. No entanto, ao estacionar minha moto na faculdade do lado de uma BMW e outra MT-03, ela parecia uma lata velha. Aquela conquista que para mim foi grande começou a diminuir assim que eu vi como as outras pessoas ao meu redor estavam. E alguns meses após a compra eu já sentia que merecia uma melhor, mesmo tendo praticamente o mesmo salário. Isso fez com que eu comprasse uma moto acima do que eu realmente poderia pagar, o que me trouxe alguns problemas financeiros depois. A quarta razão é que tentar parecer rico também encarece as coisas para você. Em um estudo de 2018, algumas pessoas foram questionadas sobre o quanto cobrariam de um cliente potencial. Alguns viram uma foto de um cliente parecendo muito rico, e outros viram a mesma pessoa, mas vestida de forma casual. Bom, o resultado foi que os participantes cobraram muito mais da pessoa que parecia rica pelo mesmo serviço. Outro estudo pediu que os participantes dissessem quanto cobrariam para lavar um carro novo de luxo, como uma Ferrari, e um carro mais antigo, como um Renault Clio, por exemplo. Novamente, cobraram muito mais pelo serviço no carro de luxo. Ou seja, se você não quer pagar mais pelo mesmo serviço, talvez não seja uma boa parecer muito rico. Além disso, parecer rico pode afastar pessoas. Muitos de nós queremos mostrar sucesso para sermos aceitos, mas um estudo mostrou que exibir riqueza pode na verdade ter o efeito contrário. Quando mostraram perfis de redes sociais com postagens de luxo, como roupas caras, carros e viagens, as pessoas associaram esses perfis a interesses próprios e estavam menos dispostas a formar amizades genuínas com essas pessoas. Ou seja, quando você exibe uma vida de luxo, em vez de ter a aprovação da maioria das pessoas, elas te veem como alguém que é snob. Bom, a quinta razão é que você consegue ser feliz com o que já tem. Muitas vezes não somos gratos o suficiente pelas necessidades básicas que temos, como uma cama para dormir, acesso à comida e água potável. E por mais que no começo do vídeo eu dê a entender que o Brasil é horrível de se viver, ainda assim nosso país não está em guerra com nenhum outro. E também não é como se fôssemos o Sudão do Sul, que é um dos países mais pobres do mundo. Lá eles vivem sem água potável, com desnutrição e vários outros problemas que aqui não tem. Fora que ao não exagerar no consumo, podemos olhar para nossas vidas e valorizar o que já temos. Pense em tudo o que realmente importa para você no final do dia. Pode ser sua saúde, as conexões com as outras pessoas, dar risadas com os amigos, ter um propósito no trabalho, além de comida e abrigo. No final da vida, não levamos o dinheiro conosco, mas sim as experiências que vivemos e as conexões que fizemos. Ter essa apreciação nos ajuda a evitar o que os pesquisadores chamam de esteira hedônica, que é quando a busca pelo prazer se torna um vício. Isso nos faz perseguir cada vez mais o prazer e a felicidade, mas nunca nos permite chegar a um estado de contentamento. Um estudo famoso de 1978 mostrou que ganhadores de loteria reportaram níveis de felicidade semelhantes antes e depois de ganhar, e após alguns meses, o ganho financeiro não teve mais o mesmo efeito sobre a felicidade deles. Se você comprar aquele iPhone que sempre quis, pode até ter uma onda de felicidade momentânea, mas com o tempo, seu nível de felicidade volta a ser como era antes. O ideal é quebrar esse ciclo e não se deixar levar pelos itens mais novos e chamativos. Escolha conscientemente manter um perfil discreto e você terá muito mais paz de espírito. Razão número 6. Viver com simplicidade permite que você se aposente com menos dinheiro. As pessoas vivem me perguntando, quanto eu tenho que ter investido para me aposentar? E a minha resposta é sempre a mesma, depende. Você é alguém que gosta de ostentar? Ter um carrão da hora, uma casa de 1,5 milhão, com uma piscina e um elevador? Ou você é uma pessoa mais reservada, que prefere ter uma casa confortável, um carro que te leva a lugares e as contas todas pagas?
Por exemplo, eu vi um vídeo de um cara que mora em uma zona rural. Ele tem uma casa simples, um poço artesiano e 2 carros antigos que não possuem mais custos com IPVA. Ele mostrou as contas dele e, pasmem, ele tinha um custo de vida de R$ 800. Eu fiquei incrédulo. Isso que ele também é um investidor e ganha mais de R$ 1.000 em rendimentos. Ou seja, ele literalmente alcançou a independência financeira. O ruim é que hoje em dia ficamos horas nas redes sociais, onde vemos um cara de 20 anos com uma mansão. Só que, cara, a realidade não é esse mar de rosas que você vê no Instagram. Você sabia que 90% dos brasileiros ganham menos que R$ 3.500 por mês? Essa é a realidade. Todos nós viemos de diferentes gerações, com pais ganhando diferentes rendas e com valores diferentes, vivendo em várias partes do Brasil e até do mundo, nascido em diferentes ambientes econômicos. Ou seja, todos temos experiências muito diferentes em relação ao dinheiro. Tem uma frase que eu ouvi há muito tempo e ficou gravada na minha mente. É o seguinte: acredito que vocês já ouviram a famosa frase, estamos no mesmo barco. Só que na realidade não estamos no mesmo barco, estamos na mesma tempestade. Alguns estão de botes, outros de lanchas e outros de navios. Então não compare a sua jornada com as deles, foque no seu progresso. Agora, voltando à pergunta de quanto eu preciso ter investido para me aposentar. E para responder isso, vamos fazer uma viagem no tempo. Esse é você há 20 anos atrás. Eu não sei quantos anos você tem agora, mas vamos supor que você seja alguém mais velho. Se você tivesse começado a investir, digamos que R$ 200 por mês, a uma taxa de 10% ao ano, e a cada 5 anos você dobrasse esse valor para acompanhar a inflação, em 5 anos você teria 15 mil. Em 10 anos, passaria para 55 mil. Já em 15 anos, passaria para 150 mil. E finalmente hoje, você estaria com 364 mil. Daí você deve estar pensando, nossa, que decepcionante, eu achei que já estaria milionário e tudo mais. Só que deixa eu te fazer uma pergunta, qual o seu custo de vida hoje? O quanto você tem que pagar de contas essenciais para a sua sobrevivência? Bom, se você respondeu que é menos de 3 mil, então hoje, com 364 mil, você já teria alcançado a independência financeira. E a coisa pode ficar ainda mais interessante, já que se você continuasse a investir o mesmo dinheiro de hoje e não mexesse nele, em 10 anos você seria um milionário, com 1,2 milhões na conta, te rendendo algo em torno de 10 mil por mês. As pessoas focam muito no quanto estão ganhando por mês, mas esquecem do custo de vida. Um milionário pode estar tão mal das pernas, financeiramente falando, quanto alguém que ganha 3 mil por mês. E se você pergunta para ele se ele tem como pagar uma despesa inesperada de R$ 1.000, ele não pode, pelo menos não sem se endividar. Por isso, a simplicidade, na maioria das vezes, é o melhor caminho a se seguir. Agora vou listar 2 passos para você focar no que realmente importa e parar de tentar parecer rico. Primeiro passo, mude sua mentalidade. Ao invés de querer coisas para provar que você é bem-sucedido, foque nos seus sonhos financeiros. Faça deles o seu parâmetro de sucesso. Por exemplo, minha meta é alcançar a liberdade financeira. Saber que posso ajudar meus pais financeiramente, viajar quando quiser ou para onde quiser e ter conexões verdadeiras com as pessoas ao meu redor. Isso é o que define sucesso para mim, mesmo que ninguém saiba disso. O segundo passo é usar a estratégia da caixa. Muita gente quer parecer rica para se sentir valiosa, mas essa comparação com os outros é um ciclo sem fim. Sempre haverá alguém mais rico que você. Em vez disso, use a estratégia da caixa. Pense nas suas conquistas financeiras passadas e as coloque em uma caixa. Agora o objetivo é encher uma nova caixa com realizações maiores ainda. Dessa forma você se compara a quem você era, em vez de se comparar com os outros. Bom, meu nome é Felipe e espero que tenha gostado do vídeo. Se ficou até aqui, se inscreva e deixe seu like. Nos vemos na próxima.